galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Silber Luan e hoje nós vamos ver o assunto soluções. É isso mesmo, venho trazer soluções para a vida de vocês. Então se liga aí, curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, assim se inscreva e marque esse sininho aí porque vai vir coisas boas nessa quarentena, tá bom? Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Ó, solução é uma mistura homogênea, ou seja, as substâncias você não consegue diferenciar uma substância da outra. Então, na solução, essa mistura homogênea, que só tem uma fase, eu posso analisar, verificar quanto uma substância tem em relação a outra, ou então em relação à própria solução como um todo. Isso vai ter um aspecto quantitativo. Então, isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver os tipos de concentrações das soluções. Beleza? Para deixar claro, a solução, vem aqui comigo. A solução, ela é constituída de duas partes. O soluto e o solvente. Quem é o soluto? É aquele cara que vai ser solvatado, aquele cara que a molécula vai ser separada, tudo bem? Aquilo que vai ser dissolvido. Já o solvente, como o próprio nome já diz, é aquilo que vai dissolver, que vai separar as moléculas do próprio soluto. Só que o soluto, na nossa aula de hoje, nós vamos representá-lo com o índice 1. Tá, beleza? Então, qualquer termo que nós colocarmos o índice, o número 1, isso vai estar se referindo ao soluto. Beleza? Se nós colocarmos o índice 2, nós vamos estar se referindo ao solvente. E se por acaso não tiver nada, se não tiver nenhum número, eu vou estar me referindo à própria solução. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Se tivesse M1, o que é o M1? Seria a massa do soluto. Se tivesse, por exemplo, V2, estaria me referindo quem? Ao volume do solvente. Se porventura tivesse um V, apenas V, então seria o volume da própria solução. Sabendo disso, vamos ver o primeiro tipo de concentração. Se ligue lá. Concentração comum. Concentração comum, que tem o símbolo C, um C maiúsculo, né? O que é essa concentração comum? Ele vai me dar a relação de quanto do soluto dado em massa em relação ao volume da solução. A fórmula dessa concentração é dada pelo M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume total da solução. Só que essa solução tem que estar em litros, tudo bem? Ela tem que estar em litros. Então, é o M1 sobre V. A massa do soluto dividido pelo volume da solução. A unidade dessa concentração, ela vai ser dada em gramas por litro. Então você vê, olha, a solução tal possui concentração tanto grama por litro. Pô, beleza, você já sabe que ela é concentração comum. Não vai se confundir com os outros tipos de concentração. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, 400 ml de água e colocasse, vamos aqui supor, 20 gramas de sal. Qual seria a concentração comum para essa solução? Opa, eu só detalhe, aqui nesse caso, o soluto iria se dissolver totalmente, na verdade. Vamos supor que nessa temperatura ele vai se dissolver totalmente. Então, qual é a concentração comum? Eis a pergunta. Então, aqui você iria fazer. Concentração comum é a massa do soluto. Se eu tenho 20 gramas, você pega 20 gramas, divide pelo volume da solução. Só que a solução aqui, ó, ela tem 400 ml. Mas, pô, só é 400 ml de água, não é da solução. Mas calma lá. Nesses casos, quando vem questões que envolvem apenas o volume do solvente, que no caso a maioria é a água, em sua grande maioria, nós utilizamos o volume da solução como o próprio volume da água.
O sal tem um volume, só que ele não vai alterar significativamente, beleza? Ele vai aumentar um pouquinho, tudo bem? Então, nós desprezamos fazendo esse arredondamento. Então, aqui o volume é 400 ml, transformando em litro, vai ficar 0,4 litros. Dividindo isso daí, né, vai ficar 200 para 4, vai dar 50 gramas por litro. Essa seria a nossa concentração para esse caso. Beleza? Aqui é só uma ideia. Quero apresentar para vocês as fórmulas. A próxima concentração, que ela é extremamente importante, é a concentração molar. Opa! Que é representado pela letra grega Mi. O que é a concentração molar? Bom, isso vai precisar de vocês o conhecimento de mol. Né? O que é o mol? Mol é a quantidade de matéria. É a quantidade que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos. Essa quantidade toda que eu vou colocar aqui para vocês, ó, 1 mol, então equivale, né, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidades. Tudo bem, pessoal? Então, se eu pegasse tudo isso daqui de moedas, seria muita grana, né? Eu teria 1 mol de moedas. Se eu tiver tudo isso daqui de livros, eu vou ter 1 mol de livros. Então, se eu tiver toda essa quantidade de átomos, íons, moléculas, eu vou ter 1 mol daquela substância. Tudo bem? Essa forma de concentração molar é mais específica, ela é, para os químicos é extremamente importante, porque, por exemplo, se eu pegar 10 gramas de uma substância e 10 gramas de uma outra substância, eles provavelmente não vai ter o mesmo número de moléculas. Só vai ter se tivesse a mesma massa molar. Tudo bem? Então, o mol é essa quantidade, que ela vai ficar mais específica. Se eu falar, olha, tantos mols, eu sei a quantidade de moléculas que vai ter ali. Então, como eu acabei de citar, a massa molar também ela vai ser importante para o nosso conhecimento. O que é a massa molar? É a massa, a somatória, melhor dizendo, das massas de todos os átomos que formam aquela molécula. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver aqui C6H8, ou melhor, C6H12O6, a glicose. Qual seria a massa molar da glicose? Bora lembrar rapidinho? Você tem aqui 6 carbonos, cada carbono vale 12, que está na tabela periódica. 6 vezes 12 fica 72. Hidrogênio nós temos 12, cada hidrogênio vale 1, multiplicando aqui vai dar 12. Oxigênio nós temos 6, cada oxigênio vale 16, multiplicando aqui vai dar 96, somando aqui tudo dá 10, vai 1, 8, 9 mais 9, 18. Então, 180 gramas por mol. Essa seria a massa molar dessa substância, que no caso é a glicose. Lembrando esses detalhes, vamos ver o que interessa. O que é a concentração molar? Concentração molar, vem aqui comigo, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução dado em litros também. O volume tem que estar em litros. Então você pega o número de mols que você tem ali do soluto naquela solução, divide pelo volume total, isso vai dar uma razão que é chamada concentração molar. Antigamente era chamada de molaridade. Hoje o termo técnico é concentração em termos de quantidade de matéria. Muito grande, né? Então, concentração molar é o mesmo efeito. Tranquilo, a mesma coisa. Só que essa fórmula ainda está específica. Vamos expandir ela. Vamos ampliar. A massa molar que nós trabalhamos aqui, ó, a massa molar, a partir dela nós conseguimos determinar o número de mols de uma substância. Como a gente pode fazer isso? O número de mols é a massa da substância, de qualquer substância, dividido pela sua massa molar. Você pega a massa, por exemplo, glicose. Eu tenho 360 gramas de glicose. Quantos mols eu tenho ali de glicose? Bom, se a massa molar, eu falei que é 180, 360 é o dobro, eu vou ter o quê? 2 mols de glicose. Como é que a gente pode comprovar isso? Ó? O número de mols é 360 gramas, que é a massa que eu estou elaborando na minha questão, por exemplo,
E a massa molar que nós calculamos que vale 180. Isso que vai dar quanto? 2 mols. Seria o número de mols em 360 gramas de glicose. Tudo bem? Então, essa fórmula, massa dividido pela massa molar, ela fornece o número de mols da substância. Vou pegar essa fórmula e substituir naquela lá. Eu já vou colocar direto para vocês. A concentração molar vai ficar como, então? A massa do soluto dividido pela massa molar da substância, que também é os próprios solutos, nesse caso, né? Vezes aqui, ó, o volume da solução em litros. Beleza? Essa fórmula é a fórmula geral. Mas, né, que tem todos os termos. Agora é o seguinte, essa primeira fórmula aqui ela é importante nas próximas aulas que eu pretendo gravar. Isso vai depender muito do seu like, né? Você está comentando ali, interagindo, me ajudando a passar essa pandemia, que eu estou nessa abstinência de aula, né? Fiz todo esse aparato aqui para estar um pouquinho mais em contato, matando a saudade. Então, nas próximas aulas eu pretendo falar de diluição, falar de muitas outras coisas. E essa daqui é importante, porque se eu quero calcular o número de mols, é só pegar o volume e multiplicar a concentração molar. Ver que o volume está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, se eu pegar concentração molar vezes o volume, isso vai dar quem? O número de mols. E isso daqui é importante para cálculos mais na frente, inclusive até na própria estequiometria. Beleza? Se você quiser uma aula de estequiometria, já sabe, só comentar que eu atendo os pedidos. Beleza? Então, pessoal, essas são as duas fórmulas, tá beleza? São duas formas de concentração que nós podemos envolver na solução. Então, a solução tem concentração comum, concentração molar. Cuidado, nas provas, nas questões, ele não vai pedindo, olha, determine a concentração molar. Nas questões, né, mais elaboradas, ele vai assim, determine a concentração em mol por litro. Então você já sabe que é quem? Concentração molar. Se ele falasse, determine a concentração em gramas por litro, então você sabe que é concentração comum. Fique atento a isso, porque muitos alunos não sabem nem como iniciar a ladainha. Na verdade, então você tem que coletar os dados, observar as unidades também. Para terminar a aula de hoje, nós vamos relacionar essas duas formas de concentração. Concentração comum e concentração molar. Você consegue observar uma coisa muito interessante, ó? A massa M1, aqui ó, a massa do soluto, M1 dividido pelo volume em litros. Olha aqui comigo, vem aqui. A massa do soluto, M1, dividido pelo volume em litros. É igual, aparece lá, não é verdade? Nós vamos então substituir. Ó, concentração molar é a massa do soluto dividido pelo a massa molar vezes o volume em litros. Mas o que é essa massa do soluto dividido pelo volume em litros? É a própria concentração comum. Então vou substituir isso daqui, ó, por C. Então a concentração molar é a concentração comum dividido pela massa molar. E essa relação ela é importante porque se eu tenho a concentração comum, apenas eu divido pela massa molar, eu já determino a concentração molar. Tem muita gente, né, que daí, professor, mas ele não deu volume, não deu a massa. Não precisa, porque ele já deu a concentração comum, ele só faz dividir pela massa molar. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Estamos adaptando aqui a casa, né, para ficar mais próximo de vocês. Então, se você gostou, compartilhe, coloque sugestões, tá bom? Se tiver dúvida, alguma questão, coloque lá que eu possa responder também nos comentários. Forte abraço, tamo junto!